Quem são os gestores na gestão de telecom? Ou seja, quando a gente pensa em personagens internos da estrutura que faz a atividade em si de gestão de telecom, tem as pessoas que estão dentro e fazendo o processo e as pessoas que estão utilizando os recursos. Também existem os gestores. Como personagem interno, meu raciocínio é que gestores é toda aquela pessoa que gerencia pessoas. Simples assim. Alguém utiliza algum serviço e tem alguém que é acima hierarquicamente aí, colocando dessa forma, como recursos humanos, alguém que tem um cargo acima do outro ou que comanda alguém, ele é um gestor. E você precisa definir e entender ou saber quem são esses gestores. Seja a definição de gestores naquela organização é por cargos ou um cargo igual ao outro, mas essa pessoa aqui ela tem um poder de gestão. Pode acontecer. Tipo, existem instrutores de treinamento, mas aqui é um instrutor-chefe, aqui são os instrutores plenos, júniores e por aí vai. Na prática é o mesmo cargo, mas você sabe que tem um diferencial para X pessoa. Ou analistas, existem 10 analistas, mas aqui é o analista-chefe. Cientista-chefe e os outros cientistas. Que na prática não é tão a variação de cargo assim chamativa, mas que você precisa entender quem é o gestor em algumas atividades. Tem empresas que é muito mais fácil. É um analista, existe um coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente, ele não deixa de ser um gestor. Todos são gestores, ou seja, acima das hierarquicamente, tá? Ou seja, na parte profissional apenas, que ele está com um cargo de liderança. Em resumo, é isso. E esses gestores, a gente tem que ter muita atenção, por quê? Não necessariamente ele manda no processo de aprovação ou de decisão, mas ele também não é o usuário habitual. Lógico, você tem que ter educação e cuidado com todas as pessoas, mas aqui você tem que diferenciar. Por quê? Esse gestor, muitas vezes, ele pode ter noções que você não tem. Eu sempre pergunto, quando um gestor está com alguma dificuldade, a visão dele. Tá, entendi. Como é que está acontecendo? Me explica. Por mais que ele esteja explicando do usuário, eu pego a visão dele e, se for necessário, eu pego a visão do usuário. Quem está lá utilizando o serviço que está com dificuldade ou não, ou alguma coisa do tipo. Mas, outras vezes, quem vai saber o que vai dar para aquele usuário ou não é o gestor, não necessariamente a pessoa que vai decidir. Porque o gestor é que me ajuda muito a otimizar despesas. Eu vou ter as ideias, vou ter os raciocínios, eu estou pensando em fazer isso. E o gestor vem para mim e diz, isso não dá para fazer. Por quê? Porque fulano usa dessa forma, cicrano usa dessa outra forma. Um bom gestor, ele sabe quem são as pessoas da empresa, quem são as pessoas subordinadas a ele e o que é que elas precisam de recursos para trabalhar. Essa é a função do gestor, no meu raciocínio. Então, esse personagem me ajuda demais. E alguns cenários, lógico, dependendo da organização, não é necessariamente o gestor intermediário ou mais próximo da equipe que vai me dar as informações. É um gestor em nível mais executivo, por exemplo. Pode acontecer. Mas se você puder ter acesso à linha hierárquica, ajuda. Já tive situações que quem decidia o processo era um gestor executivo. Mas o gestor mais, vou chamar aqui, chão de fábrica, o gestor mais lá na ponta, ele sabia muito mais informações para me ajudar a otimizar as despesas. E, se você for fazer um trabalho, de preferência, pelo menos eu faço tudo conversando. Então, se você está com um nível executivo, conversa com ele. Tá, entendi, tudo bem. Deixa eu conversar com o teu gestor lá, ou com alguns usuários. Ele pode até estranhar o executivo, mas você, pelo menos para mim, eu quero te entregar o melhor resultado. Quanto mais informações eu tiver, é melhor para você, é melhor para mim. Simples assim. Por mais que ele queira o projeto para ontem. Mas, Kleber, eu preciso economizar. Concordo. Mas raciocina comigo. Já aconteceu isso comigo, tá? Raciocina comigo. Você tem uma fatura de 10 mil reais. Se eu fizer agora com você, a gente vai baixar para 7. Mas se eu conversar com o pessoal, vai que eu consigo para 5. Eu não tenho como descobrir isso, lógico, em alguns cenários. Por quê?
Vou te dar um exemplo prático de otimização de custos. Tinha um usuário que ele usava 20 GB de internet e não se sabia por quê. Por quê? Eu não conseguia falar com o usuário porque o nível executivo não me liberou. Kleber, você não pode falar com o pessoal não para perguntar, para questionar. Vai que alguém XYZ que a pessoa fica chateada. Disse, tudo bem. Mas chegou um ponto que eu disse, executivo, eu preciso dessa informação, porque senão eu vou colocar um plano aqui que não é condizente ao que a pessoa precisa. E ele disse, tudo bem, carta branca, vai lá. Aí eu fui falar primeiro com o gestor, depois com o usuário. Quando eu falei com o gestor disse, é que ele passa o dia todo vendo filme aqui. Ele faz as atividades, mas ele fica vendo filme. Eu digo, rapaz, não precisa nem falar com o usuário. Eu digo, rapaz, faça isso comigo não. Então vou cortar. Tudo bem? Ele corte, tem problema isso não. Você vai gerar mais custo para a empresa? Corte. Eu falo com ele aqui. E tudo bem. Ou seja, quando eu voltei para o executivo, eu disse, ó, a situação foi essa, eu vou colocar o plano X e não o plano Y. Por quê? Por causa dessa justificativa. E não tem sistema que dê essa informação para você. Até onde eu saiba, não existe sistema que diga isso. Só quem tem como te dizer é o gestor ou o usuário. Ponto. Não tem para onde correr. Por mais que você queira sistematicamente analisar os planos, fazer todas as composições, tudo bem, isso vai otimizar muita despesa e alguns cenários você não vai precisar nem falar com ninguém. Mas existem aqueles que precisam da conversa, da análise pessoa a pessoa. Analisar dessa forma fica muito mais otimizado no meu raciocínio. Então, quando você pensa em gestor, ele me ajuda muito, por exemplo, nesse tipo de situação. Se você é um gestor, faça isso, pelo amor de Deus. Se você é um gestor de telecom, veja que esse é um grande aliado que a gente tem, principalmente para otimizar despesas. E existem cenários contrários também, tá? O gestor pode pedir para aumentar um plano lá que na prática não precisa. Só que aí você vai ter um argumento mais lógico para passar para ele. Isso aí acontece também. Mas eu vejo ele muito mais com um ponto positivo quando eu tenho, por exemplo, esse tipo de atividade. Então, entenda esse personagem, que ele é muito importante nessas ações. E tem pessoas que simplesmente, por não entender quem são os personagens, não tem essa visão de gestor e pode, por exemplo, passar batido. E todo gestor pode ser usuário. Então, fique ciente nesse tipo de processo, porque nem todo gestor é usuário de algum serviço, mas normalmente ele é. Então, fique ciente nisso para você entender quem é o personagem interno gestor nesse fluxo que a gente está vendo dos serviços que a gente administra como gestor de telecom.